A passagem de hoje é Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 26. Vamos ler juntos. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém. Continuamos a nossa análise da Epístola aos Gálatas. A igreja da Galácia estava em um estado de profunda confusão. De um lado, havia pessoas que insistiam na observância da lei. De outro, quem dizia que o evangelho por si só não era suficiente. E por fim, aqueles que, usando a liberdade como pretexto, afirmavam que agora podiam viver de qualquer maneira. O crescimento desses grupos gerou grandes problemas na igreja, formando facções com ideias semelhantes que entravam em conflito e disputa. Diante dessa situação, Paulo fala com veemência. Ele diz que as obras da carne são manifestas, mas o fruto do Espírito também é claro. Paulo compara as obras da carne com o fruto do Espírito, para ensinar à igreja da Galácia como devemos viver. A mensagem de hoje nos apresenta dois caminhos. Um é o caminho de viver segundo as obras da carne, e o outro é o caminho de produzir o fruto do Espírito. Em outras palavras, o tipo de fruto que produzimos revela o tipo de vida que estamos a viver. Neste momento, ao examinarmos as obras da carne, espero que seja um tempo precioso para descobrirmos o que devemos abandonar na nossa vida de fé. E, ao examinarmos o fruto do Espírito, que possamos descobrir a vontade de Deus sobre como devemos viver para produzir o fruto que Ele espera de nós. Primeiramente, Paulo diz que as obras da carne são manifestas. Isso significa que são praticadas abertamente e que, mesmo de uma perspectiva puramente humana e moral, são claramente más. Vamos examinar o caminho que produz as obras da carne. O primeiro grupo é classificado como pecados que vêm dos desejos carnais: prostituição, impureza e lascívia. Prostituição refere-se a atos imorais e relações sexuais ilícitas. Impureza refere-se à imundície física e moral e, em sentido mais amplo, aos pecados sexuais. Lascívia refere-se a um desejo carnal incontrolável que leva à devassidão, a situações em que não há autocontrolo. Esses pecados são todos atos imorais e perversões sexuais. Quem os pratica chega a um ponto em que não sente mais remorso, perdendo a noção da gravidade dos seus atos. Dizem que a área em que o ser humano mais facilmente cede à tentação é a sexual. Por isso, Paulo aponta primeiro para os pecados que vêm dos desejos da carne. A segunda categoria é a dos pecados da adoração pervertida: idolatria e feitiçaria. Idolatria é a adoração de falsos deuses. Servir a outros deuses além de Deus é idolatria. E feitiçaria refere-se a práticas de magia, bruxaria e ao uso de substâncias para manipular a realidade ou as pessoas. Práticas comuns no paganismo. Naquela época, sob o pretexto de curar doenças, havia muitos rituais e práticas de feitiçaria intimamente ligados à idolatria. A idolatria e a feitiçaria são manifestações de uma adoração pervertida e errada no âmbito religioso. A terceira categoria é a dos pecados que surgem nos relacionamentos: inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias e invejas. Todos estes são pecados que destroem os relacionamentos. Inimizade significam hostilidade, ódio e antagonismo. Porfias, emulações e iras
descrevem pessoas que gostam de discutir e brigar, que se autoafirmam sem medir as consequências. Pelejas significam formar grupos para benefício próprio, para enaltecer o próprio nome. As pessoas formam fações por um desejo de se promoverem e opõem-se à verdade. Dissensões e heresias referem-se a grupos que se separam dos outros, pensando, eu sou diferente, e seguem as suas próprias doutrinas. Eles contradizem a verdade do Evangelho, afirmando que estão certos, dividindo-se e seguindo um caminho diferente. A inveja tem um sentido mais ativo e negativo do que o ciúme. Não se trata apenas de sentir inveja no coração, mas de agir com base nela para prejudicar o outro. E a quarta categoria é a dos pecados relacionados com a bebida, bebedeiras e glutonarias. Bebedeiras referem-se ao consumo excessivo de álcool, e glutonarias referem-se a festas desregradas e orgias, onde as pessoas se entregam aos excessos. Ou seja, descreve uma situação em que não há autocontrolo. Mesmo nos nossos dias, vemos como o consumo excessivo de álcool leva à prática de muitos outros pecados. Assim, Paulo lista as obras da carne. Ao listar essas obras, ele enfatiza mais uma vez que os Gálatas devem precaver-se contra elas, assim como já os advertira antes. Se observarmos as obras da carne, todas elas destroem os nossos relacionamentos e arruinam os nossos corações. As obras da carne destroem o nosso relacionamento com Deus e fazem-nos rejeitar a verdade. Por fora, podem parecer divertidas, podem parecer liberdade, mas no final, destroem-nos e aprisionam-nos. Por isso, Paulo declara claramente: os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, uma vida que produz as obras da carne não é uma vida que leva a Deus, mas uma vida que leva à perdição. Amados irmãos em Cristo, na nossa vida, ainda existem essas obras da carne. Existem tentações. Analisamos o significado de cada uma, mas no fim, tudo se resume a viver como me convém. Resume-se a colocar-me a mim mesmo antes de Deus e a fazer as coisas para o meu próprio bem. São as coisas em mim que exigem prioridade sobre Deus e que atrapalham a vida de fé. Tudo isso se torna obra da carne. Precisamos de abandonar essas coisas. Precisamos de removê-las de dentro de nós. Devemos receber com temor a palavra que diz que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Essas obras não devem brotar em nós. Deus deseja que não produzamos as obras da carne. Espero que eu e vocês sejamos vigilantes contra elas. Então, como cristãos, como crentes em Deus, que tipo de fruto devemos produzir? O fruto do Espírito. Para aqueles que vivem segundo o Espírito, um fruto completamente diferente é produzido. Ao falar do fruto do Espírito, Paulo menciona amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Primeiro, o amor aqui refere-se ao amor ágape. É o amor incondicional que Deus nos dá. Assim como Deus nos amou, também devemos amar. A alegria não é a felicidade momentânea que vem da realização de um desejo, mas uma alegria que transborda por meio de Deus que nos salvou em Jesus Cristo. É a alegria da salvação. A paz refere-se à paz com Deus. Significa que nós, que éramos pecadores, podemos novamente ter comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo. A longanimidade é a qualidade de ser paciente e tolerante com os outros. Se olharmos para o caráter de Deus, também vemos a longanimidade. A benignidade é um caráter gentil, um coração disposto a servir e a ajudar. Essa é uma qualidade que também vemos na infinita bondade de Deus. A bondade refere-se a um caráter e a ações boas e, além da benignidade, tem um sentido mais amplo de também confrontar o que está errado. A fidelidade refere-se à nossa lealdade e confiança em Deus. A mansidão refere-se à humildade e gentileza no trato com o próximo, a força sob controle. E o domínio próprio é a capacidade de controlar os nossos próprios desejos e impulsos
resistindo às obras da carne. O ponto em comum entre todas estas virtudes é que são atributos do próprio Deus. Portanto, não são algo que possamos obter com o nosso esforço. Não podemos produzi-las à força. Assim como uma árvore precisa de ter raízes profundas para dar fruto, nós também só produzimos este fruto quando estamos bem enraizados em Deus, no Espírito Santo. É um fruto que nasce naturalmente naqueles que estão ligados ao Espírito. Então, como podemos viver no Espírito e produzir o seu fruto? Paulo menciona 3 atitudes. A primeira é crucificar a carne com as suas paixões. No momento em que cremos em Jesus, o nosso velho homem é crucificado com ele. No entanto, os desejos da carne ainda nos abalam. Por isso, diariamente, devemos arrepender-nos, abandonar as obras da carne e submeter a nossa vontade a Deus, considerando-nos mortos para o pecado. Segundo, devemos andar no Espírito. Não se trata simplesmente de crer no Espírito, mas de obedecer à sua orientação. Começamos o dia apegados à palavra e em oração, e seguimos o caminho que o Espírito nos guia, mesmo que seja diferente da nossa vontade. Essa é a vida de obediência. Terceiro, devemos buscar a glória de Deus. Não vivemos para a glória de Deus a fim de nos tornarmos seus filhos. Vivemos assim porque já somos seus filhos. Portanto, o propósito de viver segundo o Espírito não é buscar o meu sucesso nem exaltar o meu nome, mas viver unicamente para a glória de Deus. A vanglória refere-se à glória do mundo, a coisas que perecerão e são vazias. Em vez de buscarmos isso e nos provocarmos uns aos outros, quando buscamos a glória de Deus, Ele guia-nos para que produzamos o seu fruto abundante. Amados irmãos, na nossa jornada de fé, devemos sempre lembrar-nos desta palavra. Nós, que obtivemos a liberdade por meio de Jesus Cristo, muitas vezes temos dentro de nós uma batalha entre o anseio do Espírito e o desejo da carne. Se vivermos segundo o Espírito, estaremos a viver para a glória de Deus. Mas, se seguirmos a voz da carne pecaminosa, esse é um caminho que leva à morte. Portanto, creio que devemos ser aqueles que produzem o fruto do Espírito. Para isso, devemos submeter diariamente as paixões da carne, viver segundo o Espírito e buscar unicamente a glória de Deus. Que hoje, ao seguirmos a orientação do Espírito Santo, o fruto do Espírito seja abundante nos vossos lares, locais de trabalho e na igreja. Eu vos abençoo em nome do Senhor.